Palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Glória a vós, ó Cristo. Apenas algumas ideias para que a gente possa meditar e viver melhor a nossa quaresma. Cada dia, as leituras da liturgia da palavra na quaresma, elas não são aleatórias, nem seguem aquela sequência que nós costumamos ver, por exemplo, no tempo comum, né? Elas são por temas, cada dia por tema. Nessa primeira sexta-feira da quaresma, qual é o tema central de todas as leituras? É o jejum. Porque, justamente, como diz o Evangelho, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim jejuarão. Quando foi o dia que o noivo foi tirado do meio de nós? Sexta-feira da Paixão. Então, por comparação, toda sexta-feira para nós é um dia penitencial. E especialmente na quaresma. Na quaresma, sexta-feira é sempre um dia muito especial e o dia por excelência de jejum. Fazemos também na quarta-feira porque quarta-feira nos lembra quarta-feira de cinza, que é justamente os 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão, que a igreja exige de nós. É um dos mandamentos. Antigamente falava dos 5 mandamentos da igreja, entre eles se falava, mas se fala ainda hoje, de jejuar conforme manda a Santa Igreja, que é justamente na sexta-feira da Paixão e na quarta-feira de cinzas, começando a quaresma e terminando a quaresma. O último dia da quaresma, vocês sabem, que é justamente quinta-feira santa à tarde, não é? Quinta-feira santa, vocês sabem, de manhã tem aquela missa da unidade, onde os sacerdotes que vão celebrar o seu dia por excelência, que é a quinta-feira à noite, nas suas paróquias, se reúnem com o bispo e renovam as suas promessas sacerdotais. Mas ali a gente usa branco, mas na realidade ainda é tempo de quaresma, né? Mas à noite já começa o tríduo pascal. Mas a penitência quaresmal, ela vai até a vigília pascal. A vigília pascal, quando renovamos o nosso batismo, quando morremos com Cristo durante todo esse período quaresmal e ressuscitamos com Ele. E ali nós podemos então viver um tempo de mais alegria. E então o noivo foi nos restituído e a gente não faz jejum, como nosso Senhor nos explica no Evangelho. Mas esse ano nosso Senhor nos pediu até Pentecostes, então pelo menos a penitência quaresmal que se prolongue, né? Você escolha qual é a sua penitência até Pentecostes, para que você possa realmente completar essa Páscoa. Porque os tempos são tão maus, meus irmãos, são tão difíceis. Talvez quando a gente vive muito aqui na comunidade, eu sei que muitos de vocês então estão ainda no mundo trabalhando, mas a maioria realmente está mais aqui dentro e vive muito em função da comunidade. A gente não consegue dimensionar a maldade, a iniquidade, o quão é difícil a gente, nesse mundo, a gente procurar viver realmente uma vida de santidade. É quase humanamente impossível. Claro, para Deus nada é impossível, Ele dá a graça a cada um. Nem todo mundo é chamado a uma vida comunitária, mas é uma grande bênção e uma grande graça. E isso porque aqui nós estamos numa escola de santidade. Aqui podemos praticar essas coisas que às vezes na vida aí no mundo não é possível com tanta radicalidade. Então é uma grande graça, porque além de a gente crescer, a gente ajuda muito aos outros, aos irmãos da aliança que estão no mundo, mas também a tantos cristãos e cristãs que estão lutando
para viver essa santidade, para vencer esse espírito do mundo. Vocês sabem que são 3 os inimigos da nossa salvação principais. O primeiro é a carne, somos nós mesmos, nosso eu, aquele homem velho, aquela mulher velha, aquelas tendências do mundo, marcados pelos pecados dos excessos, da impureza, da gula, da preguiça, né? Esses pecados que nos leva a parecer até com os animais, né? Quando a gente vai destituindo a graça de sermos homens e mulheres de Deus e vamos ficando mais animalesco, mais básico, vivendo apenas como se fôssemos apenas deste mundo. É o pecado da carne, né? Depois o pecado também, o nosso grande inimigo é o mundo. O mundo aqui não são as criaturas, não é essa casa que Deus nos deu, não. Mundo aqui significa uma mentalidade contrária ao Evangelho, uma mentalidade controlada pelo homem e, em última análise, pelo inimigo, uma mentalidade que se opõe radicalmente ao Evangelho. É a moda, né? São as facilidades, é o materialismo, é o hedonismo, é o aqui e agora, é só o prazer, é só o ter, é o poder, é o status, né? Tudo isso que se opõe tão radicalmente ao Evangelho e que quem está realmente mais exposto a tudo isso sofre muito mais. E o último, né, mais astuto, mais perigoso, que usa desses outros 2, que é a nossa carne e o mundo, é o príncipe deste mundo, é o demônio, né? Terrível, que quer realmente nos seduzir e nos fazer perder o que ele já perdeu. Por isso, então, Jesus nos manda jejuar sempre, sempre que a gente estiver com o noivo faltando, né? A gente tem que jejuar, né? Quaresma significa eu posso perder o noivo para sempre, né? Por isso que eu faço penitência. Mas a primeira leitura de hoje, que devia ser um texto que a gente devia conhecer muito. Qual é esse texto? É o principal texto sobre o jejum, não só no Antigo, mas em todo o Novo, em toda a Bíblia. Qual é esse texto? Isaías, capítulo 58. Vamos repetir isso? Isaías, capítulo 58. Você nunca mais vai esquecer. Sempre o verdadeiro jejum está lá na Ave Maria, esse capítulo, né? E você vai perceber o que é necessário fazer, né? Primeiro, não murmurar, não dizer que Deus não está aceitando o nosso jejum. Quando a gente toma essa atitude, é porque nós sabemos que o nosso jejum realmente não está correto. O problema não está com Deus, o problema está sempre conosco. Depois, aí Deus responde: por que é que eu não aceito o vosso jejum? Porque no dia do vosso jejum tratais de negócios, né? Nós misturamos as coisas de Deus com as coisas do mundo. Como é terrível eu fazer, por exemplo, um jejum. Vou dar um exemplo aqui exagerado, mas você pode, para ganhar na loteria, para se dar bem, né? Para ter felicidade material apenas, né? Fazer um sacrifício a Deus como se fosse uma barganha com Deus, para Deus fazer a minha vontade. Eu faço jejum para eu fazer a vontade e não Deus fazer a minha vontade. Eu faço jejum para eu me converter, né? Para eu aceitar a vontade de Deus, mesmo que ela não coincida com a minha. Depois, acaso o jejum que eu aprecio é o dia que uma pessoa se mortifica? Quantas pessoas se mortificam o dia todo? Por exemplo, pessoa que não quer engordar, sua louca, uma pessoa com anorexia, ela não come praticamente nada. Tem gente que tem aversão à comida. Tem gente que tem muito problema com esses distúrbios alimentares terríveis. E essa pessoa está jejuando? Não. Talvez faz mais sacrifício até para emagrecer, para ter um corpo bonito, não sei isso e aquilo, do que nós, humanamente falando.
Deus não quer o sacrifício pelo sacrifício. O sacrifício não é um fim em si mesmo. O sacrifício não é um fim em si mesmo. O sacrifício é um meio de chegar até Deus. Então, a intenção reta, eu vou fazer jejum para agradar a Deus, para me mortificar, reparar um pouquinho os meus pecados e principalmente para fortalecer a minha vontade, que quando chegar a minha carne, o mundo com as suas tendências terríveis contra Deus e principalmente o demônio a me oferecer tentações, eu não vou cair nessas tentações porque minha vontade está fortificada. Este é o verdadeiro espírito de jejum. E por fim, o jejum verdadeiro é sempre acompanhado da oração e da esmola. Nunca ele é sozinho, né? O que eu jejuo, o que eu economizo, eu preciso doar. Não vou comer aquele doce ou tal, mas eu preciso doar. Se eu não posso fazê-lo porque não é meu, né? Mas eu posso doar em oração, em serviço, né? Em ir atrás do outro, né? Porque esta é a prova que eu realmente estou querendo agradar a Deus. O que mais agrada a Deus é que eu rompa as cadeias injustas, pare de falar mal dos outros, né? Desligar as amarras do jugo, sair dessas amizades que cria dependência. Às vezes tem gente tão manipuladora que até na vida comunitária mesmo, às vezes no começo talvez seja até sem maldade, mas depois vai ficando uma coisa tão maldosa. É uma pessoa que manipula todos os relacionamentos, ela manipula todas as pessoas na casa. Quando ela vê que não, ela está uma pessoa que engendra uma cadeia. Jesus não quer isso. Jesus quer você uma pessoa que você liberte as pessoas e não faça as pessoas dependentes de você, né? Então o jejum é para nos quebrar, né? Quando encontrares um nu, cobre-o, não despreze a tua carne, reparta o pão com o faminto, né? Acolher em casa os pobres e peregrinos. Às vezes chega uma pessoa aqui, você está no dia de jejum hoje, e você sabe quando a gente jejum, às vezes, vocês não querem tudo santo, mas às vezes a gente fica irritado, né? Pela falta da comida mesmo, né? Irrita a gente. Aí chega uma pessoa precisando de oração, eu não acolho. É um peregrino, é uma pessoa que veio atrás de Deus. Eu não acolho aquela pessoa. Quer dizer, o que adianta você estar fazendo jejum e você não consegue rezar por uma pessoa, não consegue dar uma palavra, não consegue mostrar a ela que Jesus a ama? Pode ter certeza, no dia que a gente jejum, é o dia que mais Deus manda pessoas, é mais Deus dá sinais. E se a gente ficar só no aspecto físico, não vou comer, não posso comer, é mais um jejum, aquilo vai ficando uma coisa horrorosa, a gente fica nervoso, a gente não cresce, a gente fica só no aspecto da lei e nunca amadurece. É igual aquela banana que tem que colocar tanto carbureto para ela amadurecer, ou aquela fruta, ela nunca vai ser uma fruta gostosa, é sempre uma fruta aguada, porque foi amadurecida na base do carbureto. Você sabe o que é carbureto? Não, né? Poucas pessoas talvez saibam, os mais antigos, né? Então, não vamos fazer do jejum, mas também da oração, de tudo na nossa vida, apenas uma prática externa. Deus não suporta isso, né? Peçamos essa graça da verdadeira conversão do nosso coração. Rezando, Jesus me pedia justamente isso, que essa quaresma tudo leve você à conversão do coração, à oração do coração, à reta intenção no seu coração, tudo fazer para mim, não para os outros. Que você melhore o seu relacionamento comigo, sua confiança comigo, né? O que mais agrada a Deus é um coração arrependido, humilhado, que quer servir ao Senhor, que quer servir, que quer fazer a vontade dEle, que quer agradá-lo. A esse coração, né? Deus não nega nada. Esse coração vai de bem a melhor, esse coração vai crescer, e a quaresma será um tempo realmente
favorável e maravilhoso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.